Oi, amores, espero que vocês estejam todos bem. A minha pergunta de hoje para você é: o tempo por si só cura tudo? Resolve tudo? Ontem eu fui fazer os aeróbicos na escada novamente, essa é a quarta semana que eu estou fazendo isso. Fiquei um pouco surpresa, né, com relação ao rendimento do meu corpo. Fiquei bem menos ofegante do que nas vezes passadas. E quando eu terminei, eu fui verificar o tempo que eu tinha feito, né? O percurso, vamos dizer assim, é o mesmo, né? E eu fui verificar com relação ao tempo e fiquei muito surpresa. Eu tinha feito em torno de 2 minutos a menos do que a média que eu vinha fazendo nas 3 semanas anteriores, né? E com base nisso eu comecei a refletir, né, a respeito dessa questão de como o tempo passa e a gente pode se melhorar a partir disso, né? Mas o questionamento é: sozinho, por si só a passagem do tempo garante que a gente fique melhor, que os problemas se resolvam, né? Enfim, refletindo sobre isso, que trazer esse assunto para a gente conversar um pouquinho, porque muitas vezes a gente não está satisfeito com algumas coisas, né? E a gente simplesmente deixa para lá, né? É como se só a passagem do tempo resolvesse alguma coisa, né? Com relação ao meu treinamento, eu não estava acostumada com esse tipo de estímulo, então quando eu comecei a fazer foi muito sofrido para mim. Eu ficava extremamente ofegante, mas continuei. Fiz uma semana, fiz na semana seguinte, eu faço 2 vezes na semana. Na terceira semana, ainda assim, semana passada eu ainda não estava respondendo tão favoravelmente quanto eu gostaria, né? Porém, eu persisti, eu continuei, não é uma situação muito agradável, leva o corpo a um extremo realmente, você tem que estar com a mente forte, com o emocional forte para você manter, né, essa disciplina, essa sequência, no caso, se tratando, né, da questão do treinamento, do exercício. E com a continuidade, o resultado melhorou, o meu corpo vem se adaptando, né, e trazendo, né, uma melhora nessa questão. Mas a pergunta é, em questão de trabalho, né, estamos passando por um momento bem difícil, né, nessa situação atual. Porém, e antes? Você já estava insatisfeito com o seu trabalho? O que você estava fazendo em prol disso? Hoje em dia tem uma variedade enorme de cursos gratuitos, né? Também tem as faculdades que já antes mesmo desse momento já estavam oferecendo alguns cursos com um valor abaixo da média, até mesmo em EAD, né, que é a distância, facilitando bastante algumas questões. E com relação ao seu relacionamento, né, eu vejo que muita gente reclama de diversas questões com relação ao parceiro, enfim. O que você fez para se melhorar, né? Porque, de maneira geral, o que acontece? A gente vive as experiências que a gente precisa passar, né? Com base, obviamente, no que a gente fez no nosso passado. Então, se o hoje não te satisfaz, significa que, muito provavelmente, você teve algumas atitudes no passado que a soma delas trouxe para você para essa atual realidade. Só que, se você não está satisfeito, você precisa tomar providências para que isso se resolva. Parece muito óbvio, né, falando dessa maneira, mas acredite, tem muita gente que não faz nada, simplesmente vai vivendo, empurrando os problemas, as questões com a barriga, e uma hora a corda estoura, né? E, enfim, isso vale para qualquer outras questões. Vamos falar com relação ao corpo, por exemplo, né? Muita gente não está satisfeito com o corpo que tem, não só com relação à parte estética, mas também com relação à saúde, né? Que obviamente é o que mais importa dentro desse contexto. E a pergunta é: o que você tem feito em prol disso, em prol de você? Eu estou considerando aqui nem o momento atual, tá? Estou considerando até 1 mês e meio atrás. Como era a sua vida? Você se cuidava? Se preocupava minimamente com relação ao que você come? Fazia o básico que seja com relação a alguma atividade física mínima por semana? Umas 3 vezes de uma caminhada que fosse? Com relação à alimentação, comer de uma maneira mais saudável, eu vou dizer com relação à minha experiência, é muito mais barato do que comer de uma maneira errada, né? Estou considerando aqui a média das pessoas, tá? Que tem condições de comer fora, que acaba eventualmente comendo uma gordice com a família, 1, 2 vezes na semana, até mais,
vai no mercado, compra, obviamente, né, os itens necessários, mas compra também muita gordice, né? Comigo foi assim, eu tinha um gasto bastante alto com alimentação, porque comia muito errado, isso considerando lá, né, a minha época entre 2010 e 2013, quando eu decidi mudar essa questão na minha vida, porque eu estava extremamente insatisfeita tanto com a minha saúde quanto com a minha parte estética. Mudei a alimentação e ficou muito mais em conta, porque eu cortei bastante das gordices, das coisas desnecessárias, comecei a comer mais essa parte de vegetais e carnes mais magras, que por sinal são mais em conta, né? Por exemplo, um peito de frango é muito mais em conta do que uma alcatra, né? Que no caso era a alimentação que eu tinha, né? Então estou contando daquela realidade. Hoje em dia, por exemplo, eu como frango 7 dias por semana e tá funcionando super bem. Eu gosto, não me incomoda, não enjoa. Enfim, tomei algumas providências naquela oportunidade que ao longo do tempo foram refletindo tanto, graças a Deus, na minha saúde quanto na parte estética, que também alcancei já há alguns anos um determinado nível, estágio que me agrada muito e venho mantendo, eventualmente faço algumas adequações conforme o meu objetivo, né? Ou seja, a gente esperar pura e simplesmente que o tempo passe, que isso vá se resolver, isso é uma utopia, isso é uma grande ilusão que a gente eventualmente vive. Eu também já vivi, então eu me coloco no lugar de muitas pessoas que passam por isso, né? Mas a questão principal é isso, pare o momento, reflita, avalie o que depende de você, o que na sua vida não está te agradando nesse momento. A má notícia é que a tendência é piorar quando a gente não faz nada, né? E a boa notícia é que uma pequena mudança, um pequeno passo que você dê todos os dias, a soma dele vai virando, né, vai transformando a vida da gente de uma maneira muito melhor, lógico, no caminho das coisas certas, no caminho do bem, no caminho que tem a ver com uma vida saudável, obviamente, isso em todos os níveis, físico, mental, espiritual, emocional também, que inclusive são os assuntos que eu trato nesse projeto, que eu estou com as inscrições abertas, né? Enfim, basicamente isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha sido útil. Reflita, veja o que até onde você está deixando a sua responsabilidade na mão dos outros e insatisfeito com o que você tem vivido, com o que você tem colhido, né? Como se diz, né? A plantação ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então cuida muito do que você está plantando, cuida no hoje, cuida no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com você mesma. Faça pequenas adequações, tenha disciplina, tenha foco, que você vai ver que lá na frente vai valer muito a pena, viu? Um beijo e até mais.